Atanagildo, Exílio Mais e Ramatiz, A Vida Além da Sepultura. Pergunta: que ideia podemos fazer desse governo oculto ou da organização do poder executivo nessa cidade do astral inferior, Atanagildo? Não posso me alongar em detalhes neste assunto, porque não recebi autorização superior para efetuar revelações que ainda se consideram prematuras e que tornariam o médium demasiadamente visado por aqueles que, do lado de cá, desejam manter os encarnados na mais crassa ignorância de suas tramas maquiavélicas. Mas posso vos informar que, além desse poder executivo ou poder visível da cidade, há outro mais forte e satânico que atua mesmo sobre os seres mais poderosos. É um comando maligno e milenário que controla e administra todas as coletividades diabólicas das sombras e que sempre sonhou em se tornar o governo oculto do psiquismo e da substância material do planeta Terra. Nos planos dos desencarnados, tenho ouvido os espíritos superiores aludirem de leve a uma consciência diabólica pensante que trama os planos subversivos do planeta e que denominam de o maioral, num sentido algo pejorativo. A sua influência, dizem os entendidos, se exerce desde antes da submersão da Atlântida, quando defrontei com aqueles espíritos diabólicos a remendos exóticos de personagens dos romances de capa e espada. Constatei que as suas linhas fisionômicas não se ajustavam logicamente às fisionomias comuns dos terrenos, pois havia um quê deslocando-as da moldura terráquea. Talvez por isso eles usufruam do sádico prazer de ser garras avançadas desse governo oculto e diabólico que ainda tenta a hipnose sorrateira do orbe e que age pelo seu interior a fim de bestializar a sua humanidade e torná-la dócil ao seu definitivo jugo satânico. Pressenti em todas essas comunidades inferiores uma disciplinada organização do mal, em elevado potencial, agindo ocultamente para subtrair o orbe terráqueo da influência de Jesus e seu verdadeiro e magnânimo governador espiritual. Pergunta: se de acordo com as vossas descrições, essa comunidade inferior possui ruas, edifícios, jardins e serviço público, deve também possuir veículos adequados às suas necessidades, não é assim, Atanagildo? Quando ali estive, defrontei com muitos veículos puxados por muares, outros por infelizes escravos, açoitados com finíssimas pontas de chicotes manejados por figuras patibulares. Notei também a existência de algumas espécies de cadeiras circulares sobre o dorso de animais, outras com roldanas enfeitadas de borlas, sempre dominadas pelos tons amarelo e vermelho. Assim como também notei outros tipos semelhantes de liteiras coloniais, cujos varais compridos, em vez de serem puxados por cavalos, apoiavam-se nos ombros de escravos ofegantes. Isso fazia lembrar o antigo Brasil colonial, mas o luxo daquelas criaturas era extremo, exagerado e profundamente tolo, ante a prodigalidade de uso de galões, debruns e adornos, onde se percebia o fanatismo infantil das competições de superioridade hierárquica entre os seus senhores, pelas vastas avenidas do perímetro central, sempre desimpedidas dos infelizes chagados, alguns dos quais verifiquei atingir até uns 5 km de comprimento. Transitavam multidões de seres. Os seus afazeres e intenções eram perfeitamente controlados por grupos de policiais sinistros, que obedeciam respeitosamente aos fiéis, travestidos de mosqueteiros. Esses policiais brutalizados e secos no seu tratar eram fortes, mas curvados para a frente, de fisionomia rude e simiesca, sem a agudeza do olhar dos fiéis. Sobre a cabeça usavam bonés vermelhos de pala quadrada em cor amarelo vivo. O cabelo estava cortado à moda dos civícolas brasileiros. Vestiam blusões soltos de um vermelho irritante com bainhas roxas. E no peito se lhes via um losango amarelo, com o emblema de um dragão ou lagartixa negra vomitando fogo. O traje se completava por calção curto azul escuro e estavam descalços,
mostrando as pernas tortas e peludas, seguro pelas mãos compridas, quais ganchos vivos, levava um bastão curto negro que talvez houvesse sido submetido a algum processo eletromagnético, pois quando batiam nos transeuntes que os desobedeciam, estes entonteciam e buscavam um lugar protegido para se apoiarem, ofegantes, dando mostras de fraqueza e desvitalização. Movia-se em grupos de 3 a 6 indivíduos e lia-se-lhes nas fisionomias a completa falta de escrúpulos e piedade, aliada a uma fidelidade canina aos seus superiores. Quanto à população em geral, percebia-se que 2/3 estavam algo escravizados a alguém. A liberdade estava tolhida por um poder oculto infernal, exceto quanto a 1/3 de privilegiados, que exerciam terrível tutela sobre os demais. Pergunta: quais as analogias que tens notado entre as cidades do astral inferior e os núcleos civilizados da superfície do nosso globo? Atanagildo: desconheço outros tipos de comunidades do gênero que existiam noutras regiões astralinas. As impressões que estou dando são apenas sobre comunidades do astral, das quais a metrópole Grande Coração tem especial interesse em resgatar espíritos sofredores sob uma jurisdição espiritual. Como essas comunidades funcionam há muito tempo no astral inferior e evoluíram de simples agrupamentos rústicos de espíritos dos homens primitivos, elas não apresentam possibilidade de grandes realizações em matéria de modernismo, pois muitos dos seus administradores ainda não se familiarizaram completamente com as últimas realizações científicas e artísticas do vosso orbe. Alguns dos seus dirigentes são almas rebeldes e egressas de civilizações letárgicas e atrasadas do Oriente. Outros deles, quando encarnados, atravessaram o Oceano Atlântico com as primeiras expedições de navegadores após Colombo, remetidos para o Brasil como a pior escória da Europa. Muitos desencarnaram nas costas brasileiras, em sangrentos combates de pirataria, aderindo ao astral também brasileiro. Não falta aí inteligências aguçadas e criaturas de cultura requintada, mas trata-se de almas ainda retardadas em seu progresso espiritual. A semelhança de certas tribos da Ásia, que percorrem a cavalo ou em ajeazados camelos, as mesmas trilhas já sulcadas pelos velozes automóveis modernos. E por isso essas cidades apresentam aspectos mais familiares com a arquitetura colonial de Portugal e com a do Brasil dos primeiros séculos de sua descoberta. Muitos de seus chefes que lavram seus decretos eivados de torpezas e vinganças indescritíveis não são vistos nem conhecidos na cidade, pois vivem em tenebrosas fortalezas de áreas medievais, fazendo estremecer com seus nomes já conhecidos da terra. Todos os seus infelizes subalternos, quando a lei resolve encaminhá-los para a encarnação na crosta, quase sempre semeiam incontáveis desgraças em vosso mundo, pois enodam de sangue as cidades e saqueiam povos ou torturam multidões, deixando atrás de si estigmas cruéis e gritos de desespero. Os seus nomes tenebrosos, a velha história, depois os guarda como sendo Gengis Khan, Átila, Tamerlão, Borgia, Nero, Calígula, Torquemada ou Rasputin, enquanto a imprensa moderna os assinala como Hitler, Himmler, Eichmann. Entre eles mesmos, quando encarnados, não cessa a competição feroz consequente de excesso de ambição em todas as suas atividades diabólicas, e por esse motivo permanece sob o jugo constante do ciúme, da inveja, do ódio e da traição. Quando se a senhora dos poderes não só dilapidam a renda pública em negociatas desonestas, como praticam cruéis expurgos entre si mesmos, dominados por esses estigmas de inveja, desconfiança e delação recíprocas, que por vezes atingem as raízes da impiedade. Vivem em alta tensão nervosa e mesmo quando poderosos, não gozam da paz tão desejada, pois que, sem dúvida, ela não poderá ser conseguida pelo domínio e pela violência. Então espreitam-se como cães ferozes e vigiam-se mutuamente, buscando abocanhar novos proventos e poderes mais amplos, a fim de se colocarem a salvo das ambições de seus próprios amigos. Pergunta: qual a forma de governo nas comunidades do astral inferior? Atanagildo: é uma verdadeira oligarquia aliada às tradições de orgulho, vaidade e prepotência, e que se estende por séculos afora, ciosamente defendida e conservada pela mesma grei de almas de sangue negro, como é mais conhecida pelos mentores siderais.
A sua legenda é contundente e hostil, pois dizem que é muito mais glorioso ser rei de um bando de demônios do que escravo de uma corte de anjos. Eles se sentem humilhados ante a sugestão dos poderes do bem, que acham aniquilantes e piegas, e que detestam incondicionalmente. Exercem domínio sobre milhares de escravos provindos de todas as esferas da vida carnal, e que se desviaram do caminho sensato da vida cristã. Exercem influência sobre grande quantidade de encarnados imprudentes, que vivem presos aos vícios e às paixões animais, a fim de extrair o máximo de humanos vital, de que tanto precisam para aumentar suas sensações pervertidas. Suas ideias são eivadas de sofismo e dissimulação, simbolizando o diabo travestido de anjo. E quando os mais hábeis e cultos se encarnam na matéria, tornam-se filósofos que glorificam a falta de pudor, lançando no mundo doutrinas que valorizam as paixões da carne, criticam a candidez da alma, lutam desesperadamente para confundir a pureza e a santidade do Evangelho de Jesus, infiltrando-se em todas as instituições onde possam contradizer suas divinas máximas. Assim como favorecem imediatamente o credo, aceitam a instituição que prega o amor do Cristo com o interesse de César. O Espiritismo, como um dos movimentos de maior popularidade para breves dias, está sendo uma das doutrinas mais alvejadas por esses comandos das sombras, que a todo custo tramam entregá-lo ao ridículo, à contradição, a criar o desamor entre os seus adeptos para subverter as bases santificadas da codificação. Pergunta: essas cidades ou comunidades foram fundadas e organizadas pelos mesmos espíritos que as administram atualmente? Elas poderiam desaparecer ou se desorganizar, supondo que tais almas se renovassem e abandonassem sua direção governamental? Atanagildo: elas não desapareceriam porque atrás de toda essa megalomania e administração infernal existem outros poderes que não estou autorizado a revelar. Os mais impiedosos espíritos do astral inferior que administram tais coletividades sombrias não passam de pontes vivas ou pontas de lanças de outros seres em projetos diabólicos que vêm sendo tentados há mais de 60 mil anos para o completo domínio do vosso orbe. Mais tarde, os mentores siderais vos farão revelações gradativamente mais avançadas para que então possais avaliar melhor a profundidade do assunto, que não ouso esclarecer no momento. Então podereis compreender a dramaticidade compensadora, ou seja, o verdadeiro metabolismo que elabora a consciência espiritual e a conduz a seu feliz desenvolvimento angélico. Pergunta: que espécie de gozo sentem esses espíritos trevosos que o leva a governar e conviverem tiranicamente nessas cidades opressivas do astral inferior? Atanagildo: indaga-vos porque certos governantes e administradores públicos terráqueos também querem se eternizar no poder, embora já lhe tenha chegado o momento de abdicarem dos cargos que lhe confiou o povo. Sem dúvida, quando isso não está ligado ao interesse pessoal ou à necessidade de atender à cupidez famélica da parentela carnal, está ligado à volúpia do poder, à vaidade do comando, ou mesmo o desejo de desforra política. Muitos desses homens preferem ser louvados pela hipocrisia daqueles que só visam ao seu próprio bem, a gozar os benefícios da afeição pura, ou a receber a referência respeitosa dos que lhes são sinceros, mas não os incessam. É evidente, pois, que os espíritos trevosos que permanecem agarrados ao comando do astral inferior são os mesmos homens que prevaricaram no mundo carnal e ainda adoram a lisonja e o poder político. E como não lhe resta outro império, senão o que lhe confere o manto de sombras e a coroa de orgulho, é muito lógico que se arregimentem e também se degladiem para assumir o comando das trevas e continuar a governar. E como os prazeres e os desejos da alma se tornam ainda mais grosseiros e insaciáveis quando o espírito se põe em contato com o campo vibratório da vida inferior, podeis imaginar a que requinte diabólico chega às almas pervertidas e cruéis, quando se desesperam para satisfazer os prazeres mais abjetos e alcançarem os poderes mais infernais. Daí a criação da lente do Satanás, com a cupidez e a crueldade fluírem-se pelos olhos felinos. E como também somos egressos do mesmo estado satânico, que já amargamos ainda mais o fel da crueldade e da torpeza espiritual, cumpre-nos cooperar sem desânimo e sem descanso para convertermos irmãos satânicos e avivar-lhes a chama angélica na concha dos seus corações cobertos de trevas. Pergunta: qual as vossas impressões ao penetrardes pela primeira vez em uma das cidades do astral inferior, onde vivem criaturas escravizadas pelas organizações do mal? Atanagildo: embora não me considere um espírito de elevado grau, sufocou-me de tal modo o ambiente da cidade que cheguei ao ponto de quase brandar pelo socorro espiritual de falanges amigas,
A respiração tornou-se-me ofegante, pelos meus pulmões adentro penetravam fluidos pegajosos que pesavam em minha indumentária perispiritual, fazendo-o tão opressivo como se eu tivesse vestido de um traje de aço. Senti-me quase que completamente exaurido das forças magnéticas costumeiras, como se invisível vampiro houvesse sugado toda a vitalidade do meu perispírito. Fazendo menção de caminhar, tive a sensação de me mover no meio da lama viscosa. Só mais tarde pude avaliar o poder absorvente do perispírito nessas regiões, onde precisamos estar alertas e ter imperiosa vontade, não só para regular-lhe o metabolismo em relação ao magnetismo energético do meio, como também adaptá-lo inteligentemente à defesa do plano asfixiante. Pergunta: e por que não pudesse reagir concentrando energias mais vigorosas ou dissolvendo o magnetismo exterior tão opressivo? Atanagildo: se assim o fizesse, não poderia me tornar visível na cidade e terminaria perdendo o aprendizado socorrista que atualmente tanto me beneficia o espírito. Pois se estivesse submetido à minha frequência vibratória comum, não poderia atuar praticamente em ambiente tão denso ou mesmo me relacionar com ele. Os sentidos psíquicos daqueles tipos de almas subvertidas ainda estão muito circunscritos a uma faixa vibratória bastante reduzida, e por esse motivo escapam-lhes qualquer contato positivo e direto com os espíritos que se afinam nos padrões astrais acima das fronteiras das sombras. Notei que após a absorção de energias opressivas e a inalação do fluido denso do meio inferior, tornei-me visível a certo grupo de indivíduos que transitavam pelo subúrbio, sob cujo intenso nevoeiro plúmbio ou eu pudera afetuar a minha súbita materialização, sem provocar desconfiança ou curiosidade. Pergunta: qual a sensação que sentiste nesse meio opressivo e com um perispírito assim tão denso? Atanagildo: em comparação com a minha liberdade no ambiente da metrópole do grande coração, senti-me quase tolhido em todos os meus movimentos, como se estivesse operando num organismo de carne terrena, perturbado por uma paralisia. Algo parecido à fuligem úmida se colava ao meu corpo etéreo e me oprimia os movimentos. Sob inauditos esforços para me submeter a esse heróico curso de socorrista das zonas sombrias, dinamizei a minha vontade quase enxangue a fim de impulsionar com êxito o meu veículo perispiritual através daquelas ruas suburbanas coalhadas de detritos e de criaturas nas mais penosas situações, misturando-se os tipos de criaturas de aspectos bovinos e repelentes com outros tipos de fisionomia de hienas e abutres cruéis. Pergunta: qual a sensação que nós teríamos como terrenos se fôssemos submetidos a essa condição tão opressiva como sucedeu conosco? Atanagildo: seria o mesmo que cais num pântano nauseante depois de seres obrigados a suportar por algum tempo um escafandro de lodo repugnante em torno do vosso corpo, sujando-vos continuamente as narinas, os lábios e oprimindo os vossos movimentos. Pergunta: qual a ideia mais clara que poderíamos ter da vida em comum nas cidades inferiores? Atanagildo: em geral, embora se note nelas certa ordem administrativa da zona central, não passam de comunidades desleixadas, com meios de vida extravagantes, porque os seus administradores vivem devotados ao prazer e à ociosidade. Entretanto, pude identificar em uma das que visitei alguns componentes da nossa metrópole, em tarefas sacrificiais, os quais, depois de se darem a conhecer a nossa equipe por sinais particulares, prosseguiram o caminho simulando a figura de habitantes comuns da cidade, que estiveram no desempenho de tarefas particulares. Mais tarde vi a saber que essas comunidades ociosas e rebeldes, onde se situam infelizes padecentes dos maiores horrores jamais imaginados pelo cérebro humano, também são alvo de atenção e do socorro das metrópoles superiores, que sempre procuram recuperar os espíritos menos culpados e emigrá-los para as zonas de assistência espiritual junto à crosta. Mal havia eu atingido o limite suburbano da cidade, quando se me apresentou estarrecedor espetáculo, fazendo-me crer que essa tenebrosa metrópole fora esquecida por Dante Alighieri ao descrever a sua visão do inferno. Caminhava rente ao casario, sujo e mal cheiroso, quando eu resolvi subir a um regular
Subia uma regular elevação do solo, para melhor me orientar entre os becos escuros e inundados de detritos asquerosos. Então a cena que descortinei foi horrorosa, pois em torno do subúrbio espalhava-se vasta multidão de criaturas estropiadas e coladas ao solo pegajoso, como se fossem répteis e vermes asquerosos. De longe sentia-se o mau cheiro que exalava a pútrida matéria daqueles indivíduos chagados. Embora profundamente enjoada, resolvi descer, penetrar viela adentro e assistir de perto o espetáculo confrangedor, que me pareceu o mais degradante e horripilante que já vira. Eram seres mutilados que pareciam verdadeiras chagas vivas sob cruciantes movimentos. Outros, alienados, de faces tenebrosas, gargalhavam sinistramente, misturando-se a homens de cataduras ferozes, perversos, sarcásticos e insolentes, que não podiam esconder os estranhos estigmas que lhe marcavam os atos brutais e os identificavam perfeitamente com a natureza de suas paixões animais, ainda predominantes. Confrangido, reconheci-me num vasto celeiro de almas carcomidas e retardadas, no caminho evolutivo da espiritualidade, que se amontoavam, sem respeito e entregues a toda sorte de vilânias e sofrimentos. Ali não havia ordem nem lei. Não se ouvia o cântico jubiloso da mulher moça, ou o riso farto e cristalino da criança inquieta, nem mesmo as vozes alegres dos homens revivendo suas existências aventureiras do passado. Nenhum sinal de labor benéfico ou empreendimento higiênico se verificava na imundícia dos subúrbios. No ar paravam as irradiações identificadoras da mais crassa brutalidade, avareza, cupidez, libidinosidade e a terrível sensação de inveja misturada ao feroz egoísmo, como prova evidente da luta e da competição subversiva muito comum entre os malfeitores. À medida que avançava por entre as ruas tortuosas e escuras que faziam retornar o meu pensamento às vilelas da Idade Média, escasseava então o pesado nevoeiro que me envolvera na chegada, enquanto eu percebia a longínqua distância um clarão muito fraco e afogueado que despontava no horizonte fumarento. Mas o horrendo espetáculo dos rebotalhos vivos ainda não terminara, pois continuava a surgir outros infelizes, apresentando repulsivas deformações no seu perispírito. Muitos seres estavam como que desdobrados sobre si mesmos, mostrando úlceras estranhas, atrofias extravagantes e padecimentos que não poderiam ser descritos pela pena do mais trágico e mórbido poeta tocado de piedade humana. Pergunta: essa cidade é produto exclusivo de um atravancamento humano incontrolável, ou possui ruas traçadas convenientemente, com algumas instalações indispensáveis para uma vida em comum? Atanagildo. Mais tarde vim a conhecer toda a topografia da cidade e comprovar certo senso diretivo da coletividade ali amarfanhada. Mas também verifiquei que aquela comunidade havia parado no tempo, pois a sua metrópole é cópia exata dos hábitos, sistemas urbanos completamente em desuso das cidades modernas da Terra. A sua arquitetura e costumes de natureza conservadora e acanhada lembram as realizações de alguns povos asiáticos do século XV e XVI, dos quais ainda restam vestígios em certas regiões da Ásia. O atraso me pareceu tão contraditório com a evolução atual, assim como se um povo terreno ainda teimasse em lidar com pesados instrumentos agrícolas primitivos e próprios das épocas tribais, embora a poucos passos adiante outras criaturas progressistas manuseavam moderna instrumentação agrária mecanizada. Nessas cidades anacrônicas e subvertidas do astral inferior, existem certos planos e projetos severos em desenvolvimento, mas organizados por força das circunstâncias e do aumento macabro das turbas e sofredores que para ali convergem pela qualidade magnética dos seus perispíritos envenenados. Mas o impiedoso egoísmo dos seus dirigentes, embrutecidos pela excessiva animalidade, apenas protege e desenvolve o núcleo central da cidade, onde eles vivem, enquanto que os subúrbios se transformam em dantescos depósitos vivos da mais indescritível escória e miserabilidade que se poderia imaginar no mundo terreno. Encontrei alguns becos tão atoalhados de infelizes devorados pelas chagas e presos às mais atrozes paralisias perispirituais, que me fizeram lembrar os quadros pavorosos dos campos de concentração construídos pelos nazistas na última hecatombe guerreira.
onde milhares de corpos esqueléticos, ainda com sinais de vida, eram atacados pelos ratos, em meio das pilhas de ossos e carnes putrefadas. Certa feita, eu desisti de prosseguir por certo caminho, pois em lugar de achar o término da viela em que trafegava, notei que me encontrava dentro de um túnel imundo, onde impiedoso e sarcástico gênio do mal divertia-se em revestir as paredes com os corpos astrais de criaturas fugitivas de hospitais cancerosos e leprosoários terrenos, reproduzindo aspectos os mais asquerosos e gemidos, os mais cruciantes. Os venenos do psiquismo enfermo vertiam pelas suas chagas repulsivas, enquanto os seus clamores lancinantes me feriam os ouvidos angustiados. Entretanto, compreendi que só aquele processo hediondo e bárbaro seria capaz de expurgar-lhe os tóxicos que se haviam acumulado pelo desenfreamento dos seus perispíritos no culto excessivo da vaidade, do orgulho, da prepotência ou da crueldade. Pergunta. Mas essas criaturas permanecerão definitivamente desamparadas nessa cidade tenebrosa? Ou serão mais tarde recolhidas a algum estabelecimento hospitalar? Embora se trate de uma comunidade de natureza inferior, não se faz ali pelo menos esforço no sentido de profilaxia ou assistência saneadora para efeito de sobrevivência aos demais moradores? De princípio, não percebi nenhum serviço organizado para se chegar a tal solução. Aliás, convenci-me de que não havia qualquer possibilidade de êxito nesse sentido, em face da vultuosidade das tarefas de assistência a serem criadas. Acresce que os seus administradores só cuidam dos seus próprios interesses e de seu clã familiar. Assim como fazem muitos políticos na Terra. A solução acertada ainda será por muito tempo a drenagem natural e espontânea das toxinas contidas no perispírito, nos perispíritos dos infelizes estropiados, até que os mais merecedores possam se movimentar para as zonas onde residem postos de socorro espirituais, ou então sejam recolhidos pelos enfermeiros benfeitores que operam nas adjacências das sombras à cata de almas sofredoras. Quando mais tarde penetrei no interior da cidade, vi que centenas de farrapos de figuras humanas exaustas da caminhada à procura de sedativo e de esperança penetravam em arremendos de edifícios rasteiros repulsivos de cores escuras, terrosas, que mais se pareciam a certas habitações árabes servidas por uma só porta baixa e retangular. Outros seres gemiam e choravam, tentando se arrastar para dentro dessas toucas do piso sujo, pantanoso e esverdeado. Mas eram expulsos a gritos e pancadas do seu interior, onde já se aninhavam homens e mulheres aos magotes na mais execrável promiscuidade, completo desrespeito pelo pudor humano. Havia seres de porco nas ruas, com os lábios na lama nojenta, a semelhança dos bêbados atirados nas sarjetas do mundo terreno. Outros não passavam de sórdidos trapos vivos, completamente esgotados até a última gota de vitalidade, vítimas de execrável vampirismo que considero prematuro e horripilante vos relatar. O caminho que me propusera seguir para alcançar o perímetro central obrigava-me a cuidadosa atenção, pois sentia-me tão apiedado daqueles seres infelizes que não desejava pisar-lhe os corpos chagados, que vertiam um líquido negro e pegajoso. Compreendi que naquele ambiente pestilento e inundado de sufocantes emanações gasosas, nem a minha vontade ou a força mental mais vigorosa conseguiria me auxiliar a volitar, como fazia tão naturalmente nas regiões desimpedidas de fluidos densos e naturais dos planos elevados. Naquele caos de impureza causticante, não seria possível elevar o meu perispírito e dirigir-me seguramente sobre a cidade impregnada de cinza nociva e de magnetismo tão opressivo. E se eu desmaterializasse o traje de fluidos densos que inalara e absorvera para tornar compacto o meu perispírito, terminaria perdendo o contato com o meu ambiente, sendo atraído naturalmente para o meu plano vibratório mais sutil, na metrópole do grande coração. Então evitei todos os esforços disponíveis de boa vontade e energia mental, avançando cuidadosamente por entre aquela mole humana que calculei muito além de milhares de seres abatidos ao solo como gado no matadouro.
Pergunta. Em contraste, aves ou animais nessa cidade de espíritos rebeldes, tá, Gildo. Defrontei com enorme quantidade de animais de porte reduzido, de formas excêntricas, alguns parecidos às ratazanas, de cor indefinível e cauda de escorpião, além de dezenas de outros tipos que se assemelhavam mais a répteis, alguns de barbatanas móveis e outros de pequenos trombas coleantes, com que vampirizavam os infelizes ali caídos. Enxameavam as mais absurdas espécies aladas, extremamente repelentes em suas configurações, cores e movimentos, ante as quais o feio morcego terrestre se torna um pássaro cativante. Tanto os animais de forma mirradas como as aves e os insetos aracnídeos moviam-se celeremente por entre os desgraçados amontoados ao solo, no afã macabro de deglutinarem os rebotalhos e larvas mentais que ainda pululavam em torno da região cerebral daqueles destroços humanos. Havia um tipo de corvo bravo, saltitante e ousado, muitíssimo esfaimado e impiedoso, que causava tortura aos infelizes, porque na sua voracidade em devorar as emanações deletérias, espécie de carniça mental, atiravam-se famélicos sobre os seres mais esfrangalhados e os feria a fundo. E os mesmos só se limitavam a reagir com alguns uivos lastimosos. Espraiei a vista em torno e reconhecia a impossibilidade de resolver tão dantesco problema, pois me defrontava com o mais pavoroso e indescritível quadro de sofrimento, porém absolutamente necessário para as almas se despojarem de suas torpezas e degradações, em conformidade com as leis da química transcendental. Os venenos gerados pelos aviltamentos mentais iam se materializando na forma de líquidos viscosos, nauseantes e cáusticos, que atrofiam órgãos e produziam chagas, enquanto a providência do Criador socorria aquelas criaturas com a terapia voraz dos insetos, aves e animais de uma fauna demoníaca. Eram horrendos, ávidos e destruidores, porém instrumentos benéficos, que na forma de macabros transformadores vivos, consumiu as larvas e todas as demais criações deletérias produzidas pelo mau uso dos seus santificados, uso dos bens santificados da vida humana. Pergunta. Em face do acontecimento tenebroso que descreveis, não existirá, porventura, uma certa crueza da lei divina que se pode curar os espíritos delinquentes desse modo tão atroz? Deus, em sua infinita sabedoria, não poderia dispor, em tais casos, de recursos menos drásticos? Atanagido. Não se trata de punições deliberadas por Deus aplicadas aos seus filhos pervertidos ou doentes de espírito, mas apenas de um efeito decorrente das leis transcendentais da natureza, químico, astral, mental, que agem sem propósitos punitivos, servindo-se de formas vivas, asquerosas, para consumir venenos perigosos, aqueles que os geram para si mesmo. Assim como criou o urubu terrestre, que ainda goza a fama de ser o maior sanitarista do mundo, a providência divina faz criar essas espécies repugnantes nas regiões astralinas empestadas pela mente humana, as quais depois se tornam benfeitoras, porque limpam um ambiente sórdido desses subúrbios completamente cheios da mais extrema miséria do psiquismo humano envenenado. Se assim não for, até os abnegados benfeitores não poderiam permanecer ali pelo tempo suficiente para socorrer as almas que já
houvessem purgado suas mazelas, levando-se num tanque das lágrimas do sofrimento purificador. Assim como as coletividades microbianas destroem os tecidos putrefados no seio da terra amiga dos cemitérios do orbe, essas espécies astralinas deformadas e vorazes que se alimentam das emanações do psiquismo enfermo impedem que se petrifique indefinidamente um mundo pavoroso no além, um incessante aumento de matéria mental denegrida ocasiona no mundo astral as mesmas consequências produzidas pelas lavas vulcânicas, que depois formam no vosso mundo uma crosta resistente às mais aguçadas ferramentas. Depois que retornei da minha primeira visita à região do astral inferior, e quando ainda revia mentalmente os subúrbios habitados pelos espíritos impuros, não pude deixar de louvar aquelas pequeninas feras, aladas e répteis famintos, que se saciavam sobre os mortos-vivos, a tresandarem venenos e substâncias repugnantes, atendendo a providencial serviço em favor da alma humana. Tais aves e animais ingeriam as larvas, miasmas e rebotalhos mentais denegridos para, depois de transformados, os devolver à circulação com energias que, tendo sido mal aproveitadas, tornam a se libertar para o consumo comum. Enquanto se submetia à terapêutica daquela vertência até tóxica, benfeitora, muitos daqueles infelizes aviltados já estariam se acusando intimamente e talvez recebendo as bênçãos do remorso e do arrependimento. Pergunta: não há nessa mórbida cidade alguns transeuntes suficientemente piedosos que socorram de vez em quando algum desses infelizes torturados pelos animais, corvos e aves astrais? Atanagildo: já avaliaste porventura o grau de nobreza, de piedade e de renúncia dos presidiários afinados pela ferocidade das mesmas paixões aviltantes e ainda almejados e ainda algemados entre si por crimes semelhantes quando se degladiam pelos mesmos interesses egocêntricos? Os que trafegam pelas ruas imundas entre os farrapos humanos também são moradores da mesma cidade dantesca e que depois de haverem decantado os venenos do seu pesquisa subvertido, preferiram filiar-se às hostes malignas e obsessoras de encarnados, ao invés de encetar a marcha redentora para o bem. Muitos são rebeldes, que vagam sem rumo, e ainda se divertem ao ver nos outros o que lhes sucedeu anteriormente. Então, em lugar de se arrepender, juntam-se a grupos de sárticos, de sarcásticos, malfeitores e perversos, que comumente se entretêm em aumentar o sofrimento dos infelizes combalidos, no jogo macabro de descobrir detrás daquelas máscaras humanas e torturadas as mesmas criaturas que brilharam nos salões festivos, as mulheres famosas, as cortesãs perigosas, os políticos venais, os ricos avarentos e as autoridades que abusaram do poder depois de haverem reinado no mundo de vaidade e cobiças, deparando com cenas abomináveis em que criaturas subvertidas, mas filhas do mesmo pai, se entretinham em dilatar os padecimentos e as humilhações de seus próprios irmãos em espírito. Não pude deixar de me lembrar das velhas oligravuras da Igreja Romana, quando retratam as figuras das almas pecadoras, freneticamente torturadas por bandos de demônios com os olhos incendiados pela volúpia e pelo mais brutal sadismo. Efetivamente, diante de mim se prostituíam as mais nobres qualidades do ser humano, ao verificar que os outros miseráveis, egressos do mesmo lamaçal de vícios e aviltamentos, ainda usufruíam do abominável prazer de esvurmar as chagas das vítimas caídas a seus pés, e que inutilmente lhe brandavam por piedade. Depois de saciados os seus impulsos homicidas e cessadas as suas explosões de ódio gratuito, aqueles seres cruéis sumiu-se pelo nevoeiro, em bandos satânicos e gargalhadas sinistras. Embora alguns espíritos socorristas, descidos do alto, trafeguem pelas ruas contaminadas, com a intenção de acudir a esses infelizes rebotalhos vivos,
não podem fazer de modo a despertar suspeitas e, por isso, fingem muitas vezes ignorar o que lhes acontece em torno, até surgir uma oportunidade de serem úteis. O principal papel que lhes cabe não é o de impedir o processo natural de purgação psíquica, inaudível e tão necessário aos infelizes, mas sim o de examinar aqueles que já se apresentam em condições de ser internados nos estabelecimentos de socorro das comunidades astrais benfeitoras. Pergunta. Diante das reflexões que nos ocorrem neste momento, desejaríamos saber se estes relatos mediúnicos, quando publicados para a leitura comum, não poderiam causar perturbações e temores, torturando a imaginação de muitos seres. Atanagildo, conseguireis porventura resolver essa angustiosa situação de além-túmulo, tentando apenas ignorá-la? O avestruz pensa que se livra do perigo só porque, ao ser ameaçado, se socorre do recurso tolo de enterrar a cabeça na areia. Ao invés de alimentar essa improfícua e deliberada ignorância de um assunto tão grave, é muitíssimo melhor que se diga toda a verdade, mesmo em sua crueza e repugnância, para que mais tarde, aqui deste lado, os desencarnados não se justifiquem queixando-se do seu profundo desconhecimento das consequências pavorosas do desprezo das virtudes da alma. Lamento que a pobreza da linguagem humana e insuficiente do médium que me serve me impeçam de vos descrever a exata realidade, como com todos os seus pormenores de barbarismo, degradação e satanismo, que são muitíssimo comuns às almas desviadas da rota benfeitora e da vida educativa e espiritual. Nem por ocasião das invasões bárbaras ou da pirataria dos mares, quando a vida humana se dava menos valor do que o da mais ínfima moeda, se apresentaram quadros tão angustiosos e dores tão vivas como as que tenham notado no mundo doentio e subterrâneo do astral inferior, onde almas desesperadas e criminosas se digladiam nas mais indescritíveis orgias de padecimentos e torpezas morais. Atendo às solicitações mais altas, tentei descrever-vos algo do cenário torturado e pavoroso das regiões inferiores, onde as almas delinquentes são apanhadas na rede dos valores execráveis e abomináveis, que pela sua invigilância, rebeldia e desrespeito, põem em circulação contra o sentido criador e benéfico da vida humana. Oxalá estas despretensiosas descrições possam realmente causar temores sinceros e apavorar os espíritos imprudentes, fazendo-se renovarem em tempo pelo abandono dos despojos provisórios que furtam a miséria humana, assim como abrandar-lhes o coração endurecido e afastar-lhes da cupidez, da avareza, do egoísmo e demais paixões devoradoras. No entanto, como conheço bastante a alma humana, sei que esse temor será apenas provisório, sem a força suficiente para produzir as modificações espirituais tão desejadas. Coisa em que mesmo a voz sublime do Cristo, infelizmente, ainda não logrou o êxito completo. Organizações do mal. Pergunta. Os espíritos malfeitores que habitam as zonas trevosas no astral vivem em comunidades organizadas e operam disciplinadamente. Atanagildo. Nas regiões trevosas existem vários agrupamentos diabólicos disciplinados que se devotam a sombrias tarefas e buscam se assenhorear de todas as almas que estão desamparadas na travessia do túmulo. Agem impiedosamente e são exímios no emprego da hipnose malévola contra os encarnados incautos. Eles se situam nas zonas de substância astral que melhor lhes favoreça a prática de torturas e punições indescritíveis para com as almas desamparadas e perturbadas pelas suas mazelas trazidas da vida humana. No comando dessas organizações sombrias permanecem os cérebros mais experimentados nas maiores torpezas e crueldades, pois tramam toda a sorte de empreitadas com o fim de conseguir o domínio completo do astral, das regiões inferiores do mundo terráqueo. Dizem os nossos maiorais que, desde os pródromos da Atlântida, muitas dessas coletividades negras
tentam assumir o comando psíquico da terra e expulsar definitivamente as hostes do Cordeiro Jesus do seu campo de ação benfeitora. Proclamam que o reino dos céus deve pertencer aos anjos, para que o reino da terra, mas que o reino da terra é o império dos homens. Consideram as entidades angélicas como intrusas que intervêm em suas vidas sombrias. Então hostilizam-nas por considerarem-nas almas privilegiadas, eleitas de um Deus que deserdou outros filhos dos bens espirituais, a fim de conseguirem realizar o seu programa de completação contra as influências do alto. Esses maiores das trevas não mantêm respeito algum, nem admitem qualquer contemporização para com os espíritos orientados pelo Cordeiro Jesus. Lançam mão de todos os subterfúgios, crueldades ou hipocrisia para o êxito de suas ideias maquiavélicas, que apesar de todos os fracassos sempre lhe renascem mais fortes e com maior esperança futura. Incalculáveis multidões de rebeldes desesperados movem-se ativamente nas regiões sombrias do astral, onde já constituíram inúmeros agrupamentos que se opõem decididamente à comunidade dos espíritos superiores e tentam impedir-lhes as doutrinações e o socorro às suas vítimas. Mas embora se trate de organizações disciplinadas, não passam de ninhos de malfeitores dominados por ferozes ambições, desejos de desforras e inveja recíproca, alimentando incessantes conflitos entre si, pela própria cupidez que reina entre eles. Daí o motivo razoável porque o mal, mesmo quando devidamente organizado, não consegue êxito em suas intenções subversivas. A paz e o bem só podem existir entre aqueles que já renunciaram às paixões e os tesouros tolos da vaidade e do orgulho humano. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa empreitada organizada do mal? Atanagildo: são poderosas organizações malignas, mas que terão existência temporária. Embora algumas delas estejam em atividade desde os prodromos da vossa atual civilização, as grandes e trágicas modificações de fim de tempos que se aproximam celeremente modificarão a Terra em sua vida comum, higienizando-lhe também a áurea etero-astral pela seleção espiritual à direita do Cristo, o que representará um dos mais profundos golpes do alto nas organizações diabólicas do astral inferior, pois elas serão desalojadas de suas fortalezas e do seu clima favorável no astral da Terra, terminando entontecidas e desamparadas nas ruínas dos seus planos inexequíveis contra a lei superior. Por enquanto, essa empreitada rebelde obedece a um extenso e metódico programa elaborado há muitos séculos pelos seus mais poderosos gênios galvanizados no mal. Esses espíritos vos espreitam continuamente no mundo físico, tentando embargar todos os esforços dos espíritos benfeitores na defesa e na inspiração superior aos encarnados. Por isso, mesmo no momento em que vos dito essas palavras, há um círculo de proteção em torno de mim e do médium, a fim de que eu vos possa contar sem perigo certas coisas que, de modo algum, lhes conviria que a Terra soubesse. Enquanto as pontas dos seus fios magnéticos vos rodeiam, quais tentáculos aguardam o menor descuido evangélico para vos enlançar na hipnose da sugestão maléfica. Os magos negros se movimentam no reino das sombras, assim como certos peixes na sua moradia de água lodosa. Pergunta: quando falais em organização entre esses espíritos trevosos, quereis dizer que existe realmente um plano eficiente e disciplinado nas suas atividades malignas? Atanagildo: além de um inteligente programa previamente estabelecido, eles mantêm certa disciplina que às vezes se torna bastante férrea entre os seus próprios secazes. Nas regiões inferiores, há escolas que estudam e esclarecem o mecanismo psicológico da alma encarnada. Há muito mais largueza de conceitos e conhecimentos psíquicos do que a conseguida pelos mais abalizados psicólogos terrenos. Exímios cientistas subvertidos ao mal empreendem longa auscultação psíquica sobre as criaturas encarnadas, a fim de catalogar suas vulnerabilidades e mais facilmente se assenhorarem dos seus corpos astrais, assim que elas abandonam a sepultura terrena, entregues à cobiça pelos tesouros do mundo terreno. Muitos encarnados inconscientes do seu mal proceder, mal sabem que, por meio de seus desejos desregrados, terminam negociando suas almas com os professores das trevas, que em troca lhe ministram lições de domínio, de prepotência, luxúria ou crueldade.
Eles se interessam muito pelas pessoas escravizadas aos vícios mundanos, assim como aliciam os verdugos da terra para aumentar a mole de almas que no astral inferior são utilizados no serviço mais repulsivo, nas tarefas mais atrozes, fortificando a sistemática rebeldia contra a administração sideral do Cristo sobre o vosso mundo. A velha lenda do homem que vendeu a alma ao diabo expressa bem o que se passa em vosso mundo, pois não é pequeno o número de desencarnados que já saem dos túmulos como propriedade de algum senhor das trevas, ou então são reclamados imediatamente por falanges negras que alegam tê-los ajudado na Terra. Se o mal não estivesse tão bem organizado nas regiões do astral inferior, há muito tempo já teria sido dispensadas as empreitadas sacrificais dos espíritos benfeitores, que permanecem em luta corajosa para manter a segurança e o progresso espiritual do vosso mundo. A vida além da sepultura. Ramatiz Atanagilda, Exílio Mais.